Agora, para entender melhor os próximos passos desse projeto no Senado, vamos conversar com o líder da oposição, o senador Rogério Marinho. Boa noite, senador. Bem-vindo ao Arena. O senhor me ouve bem? Perfeitamente. Estamos à disposição. Senador, como vai ser a estratégia da oposição em relação a esse projeto de decreto legislativo que vem da Câmara? A nossa bancada aqui mostrou muitas dúvidas. Vai aprovar como veio da Câmara? Vai avaliar os outros PDL? Já tem 3 aí no Senado, se não me engano. Vai a pensar? A ideia é derrubar tudo? Qual é a estratégia que vocês estão imaginando trabalhar? Bom, Raquel, primeiro é importante contextualizar. Me desculpe, não dá para responder só sim ou não. Por favor. Nós ingressamos aqui pelo PL com uma DPF junto ao Supremo Tribunal Federal e com mandato de segurança, porque há 2 situações que, ao mesmo tempo, agridem, né, a questão da autonomia e a prerrogativa do Legislativo. Primeiro é a questão do fato de que o governo, através de um decreto, quer alterar uma lei. Então, isso por si só é muito grave e está demonstrando-se um comportamento rotineiro. O governo já fez isso na questão dos precatórios, quando, através de uma portaria da AGU, sobrestou uma disposição constitucional. Fez isso através da medida provisória, quando tributou o petróleo, desconhecendo a Constituição na questão da noventena e da anterioridade. Então, o governo tem driblado o Congresso. No caso do Senado, no caso do mérito, né, nós podemos falar, por exemplo, do êxito do próprio marco do saneamento. Nós estamos falando aí de quase 94 bilhões de reais em 2 anos de vigência do marco. Nós estamos falando de 36 milhões de brasileiros que serão impactados por esses leilões que ocorreram nos últimos 2 anos. Nós estamos falando de uma política exitosa que, por uma questão ideológica, está sendo modificada para atender interesses paroquiais. Aliás, o presidente Lula, por ocasião do anúncio dos decretos, afirma que precisa dar mais um crédito de confiança às empresas estatais que, durante 60 anos, não cumpriram a meta de universalização mínima de um marco civilizatório de levar água tratada e esgoto, né, para o conjunto da sociedade brasileira. Aqui no Senado, nós tivemos a oportunidade de conversarmos hoje com o presidente Rodrigo Pacheco, numa reunião de líderes, e ele deliberou que vai enviar o PDL, que foi aprovado na Câmara, para a Comissão de Infraestrutura. Nós pedimos urgência. Ele nos disse que vai pedir urgência ao presidente da comissão, na designação do relator e na sua apreciação pelo colegiado. Nós estimamos aí de 2 a 3 semanas para votarmos dentro do plenário do Senado. Existem mais 3 outros PDLs, um da minha autoria, outro do senador Girão, outro do senador Flávio. Acho que a ideia é, pela afinidade e convergência dos projetos, que eles sejam apensados. É claro que a abrangência é diferente, mas os principais pontos que, de alguma forma, agrediam a essência da lei já foram atacados no PDL da Câmara, porque cabe ao governo federal a condição de regulamentar a lei, é uma condição natural, mas não de alterar o espírito da lei. E se o governo pretende mudar a lei, que o faça através do mesmo instrumento, já que a lei é um consentimento comum, e aí nós vamos discutir o mérito, se esse retrocesso que o governo propõe é aceitável para a sociedade brasileira. Senador, na sua avaliação, precisava mesmo passar pela Comissão de Infraestrutura, já que é simplesmente um decreto para revogar algo que já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional? Ou isso foi um expediente protelatório? O senhor disse que o presidente Pacheco prometeu acelerar isso, aprovar em 2 ou 3 semanas, mas não podia ir direto a plenário? Podia, desde que tivesse anuência da unanimidade dos líderes, né, dentro do colégio de líderes, o que evidentemente não ocorreu, até pela ausência do líder do governo na ocasião de nossa reunião. E certamente é uma possibilidade que está sendo dada ao próprio governo federal para que ele volte atrás desse dispositivo, revogando esses decretos ou mandando para o parlamento um projeto de lei dentro do seu ideário, né? Eu acho que o mais conveniente é que isso ocorra, né? Vai ficar uma desmoralização muito grande para o governo
né, que esses decretos caiam, né, justamente por uma votação do Congresso que se inicia. Eu acho que é uma mensagem muito dura, né, e o governo, nesse caso, ele está recebendo uma mensagem não apenas do Congresso, mas o Congresso representando o sentimento da população brasileira, que precisa do serviço e que não está preocupado com o viés ideológico. Nós sabemos que, claramente, o aporte de recursos em função do novo mar mostra o seu êxito, né? Nós temos aí um histórico de 9 a 10 bilhões de reais por ano. Isso cresceu a 45 bilhões anos no primeiro momento. E isso pode crescer geometricamente desde que nós tenhamos previsibilidade e segurança jurídica. Senador, como é que o senhor avalia hoje essa desarticulação política do governo Lula, quando até partidos da própria base acabam votando contra o governo? O que está acontecendo? É falta de atender os parlamentares com emendas? É falta de conseguir se organizar? Por que o governo não está conseguindo? E aí já são vários exemplos, CPMI, fake news, agora saneamento, conseguindo aprovar as medidas que interessam a ele, governo? Olha, nesse caso, e no caso do fake news, no caso da CPMI, eu acredito que são ações que afetam o Estado, né, independente de ser governo ou de ser oposição. E, ao mesmo tempo, há uma ultrapassagem da prerrogativa do parlamento por parte do governo federal. Como faço parte da oposição, não tenho como avaliar a forma como o governo está se comportando internamente, né? É uma responsabilidade deles, né? O que eu posso lhe dizer, Raquel, é que não começou, né? O governo, de fato, não demandou o parlamento. O único projeto que chegou ao parlamento brasileiro depois de 3 anos de atividade parlamentar é o arcabouço fiscal, que foi extremamente protelado e chegou de uma forma que eu diria que vai precisar de muitos ajustes para ser aprovado, né? Então, o governo não nomeou os cargos dos escalões intermediários. Nós vemos aí ministros falando e dando declarações de manhã e sendo desautorizados à tarde, né? O viés ideológico tem predominado, né? O presidente claramente está com o olho no retrovisor, esquecendo as necessidades as situações emergenciais essenciais, os desafios, né, que o Brasil tem pela frente. Então, nós estamos aguardando, porque nós somos uma oposição, temos que ser reativos, que o governo funcione para nos posicionar. Por enquanto, nós estamos falando a respeito dos erros e dos bate-cabeça que estão acontecendo praticamente todos os dias aqui entre os representantes desse governo. Senador, vou aproveitar a presença do senhor para falar sobre um assunto que vem agorinha no Arena e que é muito importante hoje no Brasil, a situação política e jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa busca e apreensão na casa dele, agora os áudios que foram revelados pela CNN de 2 auxiliares próximos dele discutindo, né, uma possibilidade de golpe. Como é que isso afeta as possibilidades políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual o senhor foi ministro, e como é que isso afeta a capacidade de articulação da própria oposição? Bom, primeiro é importante colocar que eu já me posicionei ontem publicamente através de uma nota em relação à operação, né, que foi deflagrada ontem pela Polícia Federal, né, com autorização judicial. Eu acho que é necessário que o Brasil, né, restabeleça a normalidade democrática. Ou seja, que um processo que foi aberto dentro de um regime de excepcionalidade há mais de 4 anos atrás, ele seja concluído, né, e o Supremo Tribunal Federal volte a cuidar das questões importantes e constitucionais e os juízes naturais façam a sua parte, né? Então, para nós, assim, é necessário, é urgente que essa normalidade democrática se restabeleça. Como houve a divulgação dos autos que ensejaram a operação tanto da Polícia Federal como do Ministério Público, com a decisão do ministro, ficou claro, inclusive, que aquele que detém a necessidade de levantar, né, a situação probatória, que é o Ministério Público Federal, não viu a necessidade que tivesse ocorrido
aquela busca e apreensão na casa do presidente. Então, nós deploramos essa situação e achamos que houve um excesso que precisa ser corrigido na hora em que nós voltarmos a essa tão sonhada normalidade democrática. Quanto aos áudios que você fala agora, né, eu não tive acesso a eles ainda, né, apenas vi uma manchete, eu acho que foi na própria CNN, mas de qualquer forma foram capturados no telefone, né, de um assessor do presidente que está envolvido também nesse processo, acho que o coronel Cid, né, e é que alguém que se dirigiu a ele. O fato é que isso não ocorreu, né, o pretenso, o provável situação, né, colocada no áudio não se materializou. Então tem que se avaliar, tem que se verificar, tem que se investigar para verificar até que ponto essa situação configura de fato uma tentativa articulada, né, de se golpear o Estado Democrático que todos nós repudiamos de pronto. Não apenas o que ocorreu no dia 8, que foi um ápice de um processo, né, que consideramos extremamente danoso para a sociedade brasileira, mas qualquer ação que de alguma forma danifique a democracia brasileira. Por isso que eu tenho lutado dentro do parlamento, tenho falado, tenho reiterado, tenho estado, tenho conclamado os nossos pares e a sociedade, dentro do nosso papel de líder da oposição, de voltarmos a essa normalidade, virarmos a página e enfrentarmos os desafios que o Brasil tem pela frente. Senador Rogério Marinho, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade de participar aqui do CNN Arena. Obrigado, Raquel. Boa noite para vocês.